Essa linha de estar aumentando impostos todo dia prejudica a sociedade, né? Você sabe que eu tenho sido ostensivo com relação a isso. A única lei no Brasil que baixou o imposto foi a lei que eu fiz para baixar o imposto da gasolina, da energia e dos combustíveis naquela época, em 2020, que conseguimos êxito, nós chegamos a ter gasolina aqui no Ceará de R$ 4,47. E hoje nós já estamos com a gasolina a mais de R$ 6. Governadores de 6 estados se reuniram hoje à tarde com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eles cobram do governo a compensação pela redução do ICMS dos combustíveis. A reunião a portas fechadas em Brasília contou com a participação dos governadores do Amazonas, Piauí, Espírito Santo, Maranhão, São Paulo e Rio Grande do Sul. Na pauta, uma reivindicação já conhecida: a compensação pela União das perdas com a redução do ICMS dos combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações. Quem quer ver os entes subnacionais de joelhos pedindo em Brasília dinheiro, isso não é saudável nem para a democracia. É fundamental que se recomponha imediatamente a condição de receita dos estados para que a gente possa atender às necessidades mais urgentes da nossa população. Segundo o Fórum dos Governadores, a mudança na lei resultou em perdas de mais de 38 bilhões de reais por ano aos caixas estaduais. No final de 2022, o Supremo Tribunal Federal autorizou vários estados, entre eles São Paulo, a compensar as perdas com a redução do ICMS por meio do abatimento de dívidas com a União. O STF também considerou a nova legislação inconstitucional. Os governadores têm razão, tanto judicialmente quanto com a derrubada do veto, em pedir que a União faça a compensação adequada, porque a redução do ICMS que aconteceu no ano passado foi inconstitucional. Para compensar a perda de receita com a desoneração do ICMS, 12 estados vão subir o teto da alíquota geral do imposto em até 22% entre março e abril. Não tendo como cortar a despesa, você vai ter que buscar outras fontes de receitas. Caso o governo federal não compense, né, essa perda, os estados acabam tendo que rearranjar o conjunto da receita tributária deles. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança. Infelizmente.